Bom, pessoal, então, como ficou acordado na nossa última aula, na sexta-feira, essa aula de hoje, né, ela vai ser a nossa última aula prática e nessa aula a gente vai então aprender a gerar, né, a desenvolver um produto de cobertura do solo, né, a partir da classificação de imagens digitais. Lembrando que as imagens digitais que a gente está usando são imagens dos satélites Landsat, né, da série de satélite Landsat, que a gente fez o download lá no Earth Explorer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é adicionar as bandas. É, Para quem não viu a aula anterior, né, a aula de sexta-feira, que é a parte teórica de classificação, eu acho interessante, aliás, é muito importante que vocês vejam essa aula, porque hoje eu não vou ficar entrando nos pormenores da classificação, tá? Eu vou fazer a classificação direto, então a base teórica para entender o que a gente vai fazer hoje, ela já foi dada na aula de sexta-feira, tá? Que é uma aula que está gravada e está lá no Classroom, tá? Então eu vou adicionar aqui, tá? Eu não tenho certeza absoluta se na classificação passada eu coloquei a banda um, tá? A banda um ela não é interessante para classificação porque ela pega a parte de aerossóis, então pode confundir na hora da classificação, tá bom? Então eu vou pegar da banda 2 a banda 7, que são as bandas referentes à faixa do visível, né, e do infravermelho próximo de ondas curtas, tá? Aqui a banda 8 já seria pancromática, enfim, já não, essas outras bandas já não são tão interessantes para classificação, tá? Então aqui já adicionei todas as bandas, tá? Eu vou vir aqui, lembrando que é importante a gente saber a ordem aqui na hora de, de fazer a composição de bandas, tá? Então eu vou arrastar essas bandas aqui. Vou arrastar essas bandas aqui para cima. Vou colocar já na ordem 2, 3, 4, 5 e 6. Então tá lá 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas são as bandas que eu vou utilizar aqui para classificação, tá? No caso de vocês, aí vocês podem utilizar as bandas que os artigos que vocês estão utilizando como base, eles estão fazendo. Tá? Ou senão vocês também podem fazer alguns testes com todas as bandas, com as bandas que o autor fez, e depois avaliar a acurácia, né? Qual foi o dado que ficou melhor classificado, tá? Então, para a gente fazer a classificação, para a gente fazer, a gente vai aqui em mesclar, né? Então aqui a gente vai selecionar todas as bandas, né? A ordem já está 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, lembrando, a banda, quando aparecer lá, a banda um vai ser a nossa banda 2 aqui, tá? Então, selecionando tudo, ok. Aqui eu vou selecionar 16, unsigned, integer. E vou salvar. Lembrando de marcar aqui, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada, tá bom? Então, vou salvar. Vou selecionar minha pasta. Vou gravar. Vou pedir para rodar o algoritmo. Pode ser que demore um pouco esse processo, tá? Eu vou pausar o vídeo por enquanto. Pronto.
tá lá a composição de bandas, tá? Uma coisa que eu acho que eu não comentei na aula anterior é que a gente pode utilizar esse ícone aqui para ajustar já o para ajustar o contraste da imagem, tá? Tem que estar selecionado aqui para a gente poder ajustar. Então, vou selecionar aqui o mesclado. E pronto, lá ele já ajusta automaticamente as cores, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui hoje é gerar um arquivo de polígono para recortar uma área de interesse, tá? Eu não vou trabalhar com toda a cena, porque senão demoraria bastante, tá? Então, para isso, eu vou clicar aqui no Shapefile, tá? Eu seleciono esse ícone, clico para gerar uma nova camada Shapefile e vou selecionar polígono, tá? Lembrando, a gente pode criar uma camada de ponto, de linha ou de polígono, tá? Que são os tipos de camada vetorial que a gente viu na nossa aula. Então, eu vou criar um polígono, eu vou deixar esse sistema de referência, porque é o mesmo da imagem, lembrando que essas imagens não foram georreferenciadas, porque ela já vem com um tratamento geométrico do próprio site do SGS, tá? Então, aqui eu vou selecionar o nome do campo, tá? Eu vou colocar aqui área de interesse. Não cabe. Então, vou deixar só assim. E pronto. Aqui a gente poderia adicionar campos e tudo mais, mas não é o caso, tá? Eu só quero um polígono para poder fazer o recorte. Então, vou clicar aqui em OK. Ele vai me direcionar ao local onde eu quero salvar. Aqui, na verdade, que a gente coloca o nome do arquivo. E pronto. Ele já fez. Criou aqui um arquivo, uma camada vetorial. Para a gente gerar a camada, a gente vem aqui em alterar edição, que a gente deixa esse polígono editável. E eu vou selecionar aqui a forma que eu vou utilizar para fazer esse polígono. Então, eu vou fazer um polígono aqui quadrado, tá? Só para gerar uma área menor do que toda a cena. Vou pegar aqui um pouquinho desse reservatório. E pronto. Aqui vai ser o ID1, tá? Porque seria o ID relacionado ao polígono. Então, vai ser o polígono 1. Então, esse é o nosso polígono. Eu clico aqui para parar a edição, né? E a gente quer gravar assim, né? Todas as alterações que a gente fez na camada. E pronto, tá lá nossa camada vetorial criada, tá? Agora, para fazer o recorte, vamos recortar, né? Cortar. Aqui a gente vem em recortar raster por uma máscara, né? Então, a gente quer recortar o mesclado, que é a composição, com a área de estudo, tá? Então, aqui a gente clica em manter a resolução do raster de saída. E seleciona aqui o local onde vamos guardar a imagem. Então, vou colocar aqui a área de estudo. Nós queremos ele está dizendo que está com dois tipos de... aqui a gente pode ver que a referência está diferente, tá? Como no meu caso
eu não vou estar utilizando, né? Isso aqui é só um recorte de uma área qualquer e eu não tenho interesse em um detalhamento muito específico, eu vou pedir sim para ele manter, para ele continuar, tá? Mas o correto é a gente manter o mesmo sistema de referência aqui de coordenadas, tá? Eu vou dizer sim, como eu disse, para a área, não é uma área específica, tá? Então, assim, se tiver algum deslocamento, não tem problema, tá? No meu caso. Pode ser que demore um pouco, eu acho que eu vou pausar aqui enquanto isso. Voltando aqui, então, a gente viu que ele fez o recorte, mas ele manteve uma área preta que está relacionada a no data, tá? Tá vendo? Tudo 0000. Então, eu vou recortar novamente. E eu vou manter aqui as mesmas coisas, vou manter o mesclado, vou manter a área, tá? Aqui eu vou manter resolução e aqui no valor de no data eu vou colocar zero, tá? Significa que onde tiver zero, valor zero, né, de digital number, significa que não tem dado nenhum, tá? Então eu vou salvar novamente. Vou gravar. Sim. Eu vou pausar novamente. Pronto. Agora Pronto, agora ele fez o recorte, né, da nossa área de interesse. Tá lá. Essa é a nossa área de interesse que a gente gerou a camada. Agora, para fazer a classificação, a gente vai utilizar aquele nosso complemento que a gente fez o download na primeira aula, né, que eu ensinei a fazer, que seria o Semi-Automatic Classification Plugin, o SCP, tá? Então a gente vai falar o SCP. Então, para isso, né, eu vou remover primeiro tudo isso daqui que não vai ser mais de interesse. Vou salvar esse projeto para caso, né, dê algum problema durante o processo de classificação. E agora eu vou clicar aqui nesse ícone Edit Raster, tá? Aqui a gente vai selecionar aqui em Band Set e por aqui a gente vai selecionar os dados que a gente vai utilizar, tá? Então a gente vai clicar aqui em adicionar, vamos na nossa imagem, que seria essa, e vamos adicionar, tá? Bom, aqui a gente vê que ele já identifica as bandas, né? Então, como a gente vê aqui também seria a banda 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que seriam as bandas que a gente está trabalhando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só analisar aqui, ó, o centro do comprimento de onda. A gente pode vir aqui na nossa aula e ver que realmente representa o centro do comprimento de onda, tá? Então, aqui a gente só adicionou a banda e selecionou aqui o tipo do satélite que a gente está utilizando. No nosso caso, o Landsat 8, tá? Então, vou clicar aqui em Run, vou selecionar uma pasta, tá? Seria a pasta, vou selecionar a pasta que eu estou utilizando. Ele faz um barulho que é para identificar que ele conseguiu captar. Pronto. Agora aqui a gente, por exemplo, pode selecionar as bandas, tá? Então vamos fazer uma composição de banda.
Vamos fazer essa composição aqui, ó, 654 para o Landsat 8. Lembrando que a nossa 654, como a gente não tinha, né, a banda que era 1 a gente não colocou, então a banda 2 ficou sendo a banda 1. Então, se é 654, no nosso caso é 543. 543. Olha lá, a composição de banda já está feita, igual aqui, né, 654. Bom, então essa é a composição que eu vou utilizar aqui na hora que eu estiver fazendo a minha classificação, tá? Caso o contraste não seja do agrado, é só clicar aqui, tá? Que ele modifica o contraste, tá bom? Aí é só clicar aqui mais de uma vez, aproximar de algum local que ele modifica o contraste, tá? Se no seu não estiver aparecendo essa parte, é só clicar aqui com o botão direito e vir aqui em raster, tá? E se aqui não estiver aparecendo, é só procurar aqui em complementos raster, tá bom? Então, para fazer a classificação agora, a gente vai utilizar essa região, tá? Então, para fazer a classificação, eu vou clicar aqui nesse ícone. Se no de vocês não estiver aparecendo isso, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó, SCP. Todos esses daqui são esses ícones, tá? Essa parte do SCP são os ícones da barra de ferramentas, tá? Então é só clicar aqui com o botão direito e procurar aqui, ó, SCP. Então tá lá. A gente então vai estar utilizando esse método para classificação, tá bom? Fica muito pequenininho se deixar assim, eu gosto mais quando não está em lugar nenhum. Acho que fica melhor para a gente ver aqui. Vou deixar assim, então. Então, vamos lá. Então, antes de tudo, a gente tem que aqui selecionar nossa banda. A nossa banda, então, é essa mesma, Composite Area, a área de estudo, né? Composite Area de estudo. Aqui, a gente vai fazer uma classificação supervisionada, tá bom? Então, como eu disse lá na aula anterior, a classificação supervisionada, ela precisa do quê? Né? Das amostras de treinamento. Aqui, a gente pode tanto procurar as amostras, tá? Se a gente tiver já amostras prontas, né? Feitas. Ou a gente pode criar um dado, né? A gente vai criar, então, as nossas assinaturas aqui. Então, a gente vai criar as nossas amostras de treinamento. Para isso, é só clicar nesse ícone e salvar em algum lugar, né? Esse arquivo. Então, vou salvar. Ele já carregou. Então, aqui a gente já selecionou tanto a imagem quanto o arquivo de treinamento. Então, agora a gente vem aqui em Classification Doc. E é aqui que a gente vai começar a parte de seleção de amostras, tá? Então, para a classificação, a gente vai utilizar esse método, tá? De coleta de amostras, que aqui é a criação de amostras, tá? Então, a gente vai criar amostras a partir da imagem. Como eu disse lá, as amostras elas são criadas a partir da imagem digital. Então, aqui vai funcionar da seguinte forma, tá? Esse MC significa Macro Class ID, né? E Class ID. E aqui as informações da macroclasse e da classe, tá? Então, a gente vai fazendo de acordo com o processo, tá? Mas, no geral, o que é importante a gente vai fazer por macroclasses. Então, a floresta vai ser uma macroclasse, a água vai ser uma macroclasse, a agricultura vai ser uma macroclasse, o urbano vai ser uma macroclasse. Então, cada uma dessas macroclasses ela vai receber um número único, tá? Aí aqui esse ID ele vai aumentando de acordo com o número de amostras que a gente for coletando, tá? Então, vamos começar lá. Eu vou colocar o info, que é a informação referente à classe que a gente vai coletar. Então, a gente vai coletar primeiramente a classe de floresta. Vou colocar aqui floresta. E aqui também, floresta. Só informação.
as informações. Para fazer a coleta de amostras, eu venho aqui, ó, nesse ícone, né, tá? Que é para criar os ROI, que é o Region of Interest. Então, vou clicar aqui, ele já selecionou. E agora eu vou selecionar a área que eu entendo como se fosse uma vegetação, tá? Essa aqui é uma região de vegetação, tá? A gente precisa fazer a interpretação da imagem, tá? Vou colocar aqui no falso, na cor verdadeira, só para vocês observarem, tá? Aqui na cor verdadeira ficou meio escuro. Deixa eu tentar reajustar aqui. Continua escuro. Mas ali é uma região de vegetação, tá? Aqui também é uma região de vegetação. Vou mudar aqui uma composição para a gente colocar no vermelho aqui, ó, 5, 4, 3, então seria o nosso 4, 3, 2, né? 4, 3, 2. Olá, a gente observa muito bem o tipo de vegetação aqui, tá? Que é uma parte mais alta, essa parte preta aqui está relacionada à sombra, tá? Causada pela a vegetação ser mais alta, tá? A gente vai coletar então como vegetação essa floresta, essa parte mais rugosa, tá? Essa vegetação mais rugosa. Aqui as composições, tá? Vocês podem se basear, né, nessas composições aqui, para a gente, né, ter uma ideia do que assim, o que é visualmente melhor para você, tá? Eu vou colocar essa outra composição aqui, ó, que é 7, 6, 4. No nosso caso vai ser 6, 5 e 3, né? Vamos lá. 6, 5 e 3. Olha lá, ó, são as diversas formas que a gente pode estar fazendo a seleção das amostras, tá? A gente pode estar fazendo a composição das bandas. E eu vou manter essa composição aqui, ó, de falsa cor 654, porque ela é muito utilizada para classificação de imagens, porque ela distingue muito bem, né, os diferentes perfis, principalmente de vegetação. Então, vou manter ela, tá? Então, no nosso caso, em vez de ser 654, vai ser 543, tá? Voltando lá, 543. Pronto. Tá lá os tipos de vegetação. Aliás, a imagem já com a composição feita. Então, para começar, como eu disse, clica aqui no ROI e a gente vai selecionar, tá? Então, eu vou clicando e para fechar eu clicando com o botão esquerdo e para fechar eu clico com o botão direito, tá bom? Para coletar a amostra de verdade, a gente tem que clicar aqui nessa calculadorazinha, tá? É ela que vai fazer, adicionar aqui a classe, tá? Então, você pode ver quando clica, ela demora um pouquinho mais o processo ali. Então, se eu clico aqui, seleciono tudo e não clico na calculadora aqui, ele não vai adicionar o dado. Então, se você selecionou errado, tá? Se você selecionou aqui errado e você acha, ai não, essa amostra não ficou boa, ficou muito estranha, né? Aí ficou estranha. Você, eu não quero mais essa amostra. A única coisa que você tem que fazer é selecionar em um outro local, tá? Por exemplo, aqui. Aliás, é só não clicar aqui. Se você não clicar aqui, ela não vai adicionar. Então, a gente vem em um outro local, por exemplo, aqui, e adiciona. Deixa eu finalizar aqui que eu tinha começado. E não adiciono. Agora eu venho aqui e adiciono, tá? E isso a gente vai fazendo, coletando um grande número de amostras, tá? O importante, pessoal, é a gente dar zoom nos locais, tá? Lembrando de adicionar, tá? O importante é a gente dar zoom nos locais. Por quê, tá? Porque vou achar aqui uma outra área de floresta. Ficou pouca floresta aqui. Bom, aqui também é uma área de floresta um pouco mais irregular, tá?
Eu vou coletar uma amostra aqui. Ah, tá, o que eu estava falando antes. O importante é você evitar essas áreas de borda, assim, tá? Porque isso vai confundir o classificador na hora que ele estiver classificando amostras. Então, o importante é você coletar o maior número de amostras, como eu disse na aula passada, no local homogêneo. Então, evitar as bordas, porque a borda ela vai gerar heterogeneidade dentro das amostras que a gente tem, né? Porque aqui o que a gente está fazendo, a gente, por exemplo, aqui a gente coletou 4 amostras, mas dentro dessas 4 amostras tem diversos pixels, tá? E ele vai ter lá um intervalo de pixels, tá? Então, se você pega uma amostra, por exemplo, que pega uma região aqui de borda, ele já vai confundir com uma área de agricultura, tá? Porque isso aqui é uma área de agricultura. Então, esse é o processo, tá? A gente vai coletando o maior número de amostras, por exemplo, nesse caso, né? Ah, eu fiquei com dúvida, eu não sei se isso aqui é uma floresta. A gente pode utilizar aquele ícone, né? Aquele plugin que eu ensinei também a instalar na primeira aula, que é aqui, ó, o de Earth View. Vou clicar e ele vai me levar lá para o Google Earth. Aqui no Google Earth, para deselecionar, né, essa imagem de cima, eu só desmarcar aqui e a gente observa que é uma área, né, de vegetação, né? Então está comprovado lá uma área de vegetação. Aqui o importante, pessoal, é sempre observar a imagem mais próxima da imagem que você está coletando, tá? Como eu estou coletando uma imagem, aqui a imagem que eu estou utilizando é de 2015, olha lá, ó, 2014 tem floresta, 2016 tem floresta. Então, em 2015 tinha floresta, porque não é de uma hora para outra que é, né? Se eu tivesse desmatado tudo aqui, não, até 2016 isso tudo não estaria da mesma forma que estava em 2014, tá? Para ficar claro. Então, lembrando, aqui, se você está trabalhando com 2020, 2021, você vai lá para 2020, 2021, tá bom? Porque, assim, principalmente nessas classes que tem muita modificação, tá? Classe de agricultura, que um ano pode ser agricultura, no outro pode ser pastagem. A gente pode estar, se a gente seleciona aqui só a imagem de 2020 e não vê a de 2021, por exemplo, pode ser que 2020 era uma agricultura e 2021 passou a ser uma pastagem, tá? Tá? Só uma suposição, mas pode acontecer, tá? Então, voltando aqui, vou coletar então essa amostra aqui de floresta e vou lá coletando, tá? Bom, e aí a gente vai fazendo esse processo, tá? Em mais amostras, tá? O ideal é coletar o maior número de amostras possível, tá? Vamos, assim, existem diversos parâmetros que a gente pode utilizar para a coleta de amostras. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai coletar as amostras, classificar e ver o resultado da classificação. Se não ficou bom, coleta mais amostras, tá? Visualmente falando, tá? Já a gente vê isso. Mas enfim, eu vou parar de coletar as amostras de floresta, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então eu vou fazer aqui uma outra classe, uma classe água. Água. O importante é mudar aqui, ó, em macroclasse. Antes era 1 para floresta, agora vai ser 2 para água, tá bom? Então a gente vai lá no local que tem a água e vai coletar a amostra. Tá lá, ó. Coletei a primeira amostra. Já apareceu aqui, ó, macroclasse ID 1 para floresta e 2 para água, tá? Ah, eu acho que eu escolhi uma amostra errada. Pode excluir? Pode. É só selecionar aqui e excluir a amostra, tá bom? No nosso caso, como eu coletei poucas amostras, eu não vou excluir por enquanto, tá? Então eu vou continuar coletando mais outras amostras, mais uma amostra de água. Vou coletar 5 amostras para cada classe.
Aqui, olha, a gente vê também uma outra região com água. Já foram 3. Aqui é uma água, uma coloração um pouco mais azulada, tá? Evitando as bordas. Vou coletar. Vou coletar mais uma amostra de água. O bom é evitar ficar coletando também a amostra tudo empilhado uma do lado da outra, tá? Então, coleta uma amostra grande no local, vai para um outro local e coleta a amostra. Então, vai lá, ó, pronto. Água. Já coletamos 5 amostras também. Vamos criar uma outra classe aqui. Eu vou criar uma classe chamada Agricultura. Que vai ser a nossa terceira macroclasse ID, tá? Então, vamos lá. Então, agora aqui, ó. Tudo isso aqui é agricultura, tá? Tudo é agricultura, só que em vários estágios, tá bom? Aqui a gente tem um estágio que o solo ele está exposto, tá? E tem um estágio que a gente tem lá a vegetação ativa. Eu vou coletar então nessa classe agricultura, eu vou selecionar essas regiões de vegetação, tá? Então vou clicar em adicionar. Vou selecionar uma outra região. Esse é um processo demorado, tá, pessoal? Então, vou selecionar essa região aqui, ó, que tem um verde um pouco diferente, tá? Mas é agricultura também. Aqui também. Ah, eu não tenho certeza de que classe é. Vai lá no Google Earth View, aliás, no GeoEarth View e veja lá no Google Earth o que é a classe, tá? Eu tô coletando aqui visualmente, porque eu já tenho essa noção, né, de campo de coleta de amostras, tá? Mas para vocês que ainda não têm uma noção assim de amostras, né, para aqueles que ainda nunca tiveram contato, né, com a interpretação de imagens, ideal é que vocês deem uma olhadinha lá no GeoEarth, tá? Então vou adicionar mais uma aqui. Vou pegar. Olha, isso aqui fica bem claro que é um pivô, tá? Um pivô central aqui, que é de agricultura também. Vou pegar... Ah, tá. E uma coisa importante é que a gente sempre tem a certeza do que a gente está coletando, tá? Eu acho que é agricultura, aí não coleta, tá? Tem que ter certeza que você está coletando, porque é isso que o classificador ele vai tomar como base na hora da classificação. Então, se você não tem certeza, vai lá no GeoEarth View e verifica se realmente é agricultura, tá? Então, eu coletei aqui a última amostra, tá? Eu coletei um pouco mais de amostra, coletei 7 amostras para agricultura. Então, essa é a nossa terceira classe. Aliás, é isso mesmo, essa terceira classe. Então, aqui eu vou criar mais uma macroclasse, que vai ser solo exposto. Nessa classe solo exposto, eu vou colocar todos esses solo expostos de agricultura aqui, tá? Então, eu vou vir aqui selecionar, tá? Dá mais um zoom aqui. Vou adicionar, tá? Aqui a gente vê uma outra coloração. Opa, selecionei errado aqui. Uma outra coloração aqui, mas também é solo exposto, tá? Essas colorações, tá, pessoal? Ela está principalmente relacionada ao teor de água no solo, tá? Então, quanto mais água no solo, maior a tendência dele ser mais azulado, tá? E além disso, também a fase. Por exemplo, esse daqui pode ser que tenha acabado de coletar, então ainda tem uma vegetação ali em cima do solo, por isso a coloração mais branca. Aqui a gente já tem um solo mais úmido, tá? Mas é um solo exposto também.
Vou coletar. E vou coletar aqui também. Vou coletar aqui também. Coletar mais uma amostra aqui. Opa, deu uma travadinha aqui. Foi para fora. Então é só não adicionar aqui na calculadora, tá? Então eu vou adicionar aqui. Pronto, acho que já tem 1, 2, 3, 4, 5 amostras. Vou adicionar mais uma. O problema do solo exposto é que o solo exposto é muito difícil a gente verificar aqui, tá? Pelo Google Earth. Por quê? Porque o solo exposto, ele é uma classe de transição, entendeu? O solo ele está exposto por algum motivo. Seja porque o solo está exposto porque a gente desmatou para construir uma casa, seja que o solo está exposto para uma fase de transição, igual aqui para a agricultura, tá? Então a gente tem esses momentos de transição em que o solo ele vai ficar nu por um período e depois ali vai crescer uma vegetação, tá? Então se a gente clica aqui no Google Earth, provavelmente eu vou estar vendo um solo exposto aqui e lá no Google Earth eu vou estar vendo vegetação, porque é uma classe de transição. Então pronto, então eu vou criar uma última classe aqui, a classe 5, que eu vou chamar de urbano. A classe urbano é uma classe um pouco mais complicada da classificação, tá? O problema da classe urbano é que a gente pode ver aqui, ó, que tem uma variação muito alta da coloração dos pixels e, consequentemente, né, do digital number que é utilizado na classificação, né? Isso faz com que a gente tenha uma grande confusão, né, entre essas classes. A gente vai ver já já o que seria essa confusão, tá? Então, vou continuar coletando aqui as amostras. Pronto. Então tá lá, a gente coletou um total de 27 amostras, tá bom? O ideal é coletar mais do que isso, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo da aula. Se eu ficar coletando amostras aqui, aí o vídeo vai ser muito longo, tá? Mas isso aqui é só um exemplo prático de como fazer. Aí na sua casa, aí quando você estiver fazendo sua classificação, aí você vai coletar mais amostras. Você vai ter tempo só para coletar amostras, tá? Então aqui, só para a gente verificar. Então a floresta ficou como 1, a água ficou como 2, a agricultura como 3, solo exposto como 4 e o urbano aqui como 5. Então tá tudo correto, tá? Então aqui a gente vem em macroclasses. Aqui em macroclasses a gente pode selecionar, a gente seleciona, tá, as cores que vão ser resultantes no mapa final. Então eu vou selecionar aqui o verde para floresta, tá? Eu vou utilizar, né, aqui nas colorações, eu vou utilizar as cores que o IBGE indica, tá? Então aqui tem um manual já aberto, depois eu passo esse manual para vocês também. E aqui o manual ele dá também, olha, as cores que é interessante utilizar num produto de classificação, tá? Esse manual ele fala sobre classificação, tem várias dicas e tudo mais, então quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, tá? Então, eu vou utilizar aqui esse RGB, que é o 115.168.0, tá?
Então, vermelho 115, 168 e aqui 0. Então, seria a cor. Então, aqui para água, eu vou usar um azul, tá? Mas vocês podem usar o RGB lá do IBGE, tá? Eu mostrei mais para vocês terem uma noção que essas cores aqui, elas geralmente têm um padrão, tá? Como eu mostrei também lá na aula, aquele esquema de classificação, ele também vem com as cores padronizadas, tá? Então, quem quiser, por exemplo, usar o IGBP, que foi o que eu mostrei lá na aula, só procurar online os RGB que vocês vão encontrar também, tá? Então, aqui para agricultura, eu vou usar o do IBGE, vamos ver lá o que eles indicam. Aqui está separado em temporária e permanente. Eu vou utilizar essa aqui do temporária, 255 e 0. Só colocar o 0 aqui. Aqui para solo exposto, ele é um cinza, tá? De acordo com o IBGE também. E para urbano é uma cor avermelhada, tá? Eu vou colocar aqui o vermelho. Tá? Então essas são as cores que vão girar lá no nosso mapa. Aqui a seleção do algoritmo, o importante é manter aqui, olha, a gente pode selecionar a classe, né, para usar aqui na classificação a classe ou a macroclasse. Como a gente separou tudo por macroclasse, as amostras, então aqui na hora de classificar a gente também vai manter por macroclasse, tá? Esse plugin, ele dá aqui 3 algoritmos, tá? Então, mínima distância, máximo verossemelhança e esse aqui, o Spectral Angle Mapping, que é mais conhecido como SAM também, tá? Então, eu vou deixar esse primeiro, tá? O mínima distância. Aqui, olha, a gente pode clicar aqui se a gente quiser manter um tipo de classificação que é chamado, um método de classificação que é chamado paralelepípedo, daí ele não vai utilizar esse algoritmo, tá? E se a gente selecionar aqui o algoritmo, ele vai utilizar esse mínimo distância, tá bom? Então eu venho aqui em Output, eu posso criar o vetor, tá? Que seria a camada vetorial. Eu não vou criar aqui nesse caso, porque a gente só está fazendo um teste, tá? Mas depois a gente vai ver que é interessante criar o vetor. Então, assim, a gente vai coletando amostras, vai vendo que a classificação está ficando boa e tudo mais, e no fim a gente cria o vetor, tá? Quando for gerar a última classificação. Isso porque senão você vai estar usando muito espaço do seu computador. Você vai estar salvando um raster, que é o que ele salva, né? O padrão salva, e vai estar salvando um vetor. No nosso caso, eu vou salvar só o raster, mas você pode salvar também o vetor, tá? Então eu sugiro que você salve o vetor apenas quando você já tiver certeza que aquela classificação está adequada, tá? Então eu vou clicar aqui em Run. Ele vai me mandar selecionar um local. Eu vou colocar aqui, ó, área de estudo, mínima distância, 5 classes, tá? Vou salvar. E ele já começa a processar. Esse processo ele também pode demorar um pouco, então por isso eu vou pausar aqui o vídeo. Bom, pessoal, voltei, tá? Lá com o resultado da classificação. Bom, então aqui a gente vê o resultado, tá? Essa parte escura, ela permaneceu, embora a gente tenha excluído lá. O problema é que a gente manteve aqui, olha, eu vou clicar aqui só de novo naquela parte de recortar o raster, tá? Por uma camada máscara. Aqui a gente tem que clicar aqui, ó, cortar a extensão do conjunto de dados, né? Porque senão fica com a extensão do conjunto antigo, tá? Então, mesmo que não esteja aparecendo imagem, a extensão é da outra área. Então, ele completa com no data, tá? Mas no nosso caso. Mas voltando aqui para o nosso resultado, daí o caso de vocês, né? É só, então, na hora de cortar com selecionando, vou abrir aqui novamente,
Tá travando um pouco hoje meu computador novamente. Então, olha, se a gente for querer cortar, por exemplo, eu vou cortar aqui a área de estudo, tá? Que é a nossa classificação. Eu vou selecionar aqui, eu não estou com um arquivo, tá? Que eu vou usar para cortar. Eu vou selecionar lá na área de estudo, então para selecionar sem estar aqui, né, inserido aqui como camada, é só selecionar o ponto .shp, o vetor que você quer cortar. Olha lá, ele carregou, aí aparece aqui a pasta, tá? Onde ele está. Então aqui você clica aqui, ó, cortar e aqui manter a resolução, tá? E aqui é só selecionar o local. Então eu vou selecionar aqui pronto. Aquele mesmo processo. Lá ele carregou agora sem a parte de fora, tá? Deixa eu só ver um negócio. Aproximar a camada. Se eu clico para aproximar a camada nesse, ele aproxima com a extensão toda. Se eu clico em aproximar a camada desse, ele aproxima dessa extensão, mostrando que sim, foi cortado agora, tá? Aqui, olha, então voltando para o nosso resultado, tá? Se vocês precisarem cortar o resultado, é só fazer isso. Lembrando que aqui vai aparecer só o valor, tá? Então você precisa lembrar dos números. Então eu sei que o número 1 é floresta, o 2 é água, o 3 é agricultura, o 4 solo exposto, o 5 é urbano. Isso vocês vão precisar saber, tá, pessoal? Anota aí num Excel e tudo mais, porque caso vocês precisem depois, tá? Eu acho, deixa eu ver aqui um negócio. O certo é anotar mesmo. Então, voltando aqui para o nosso resultado, tá? A gente pode desmarcar aqui, ver a imagem e ver o nosso resultado, tá? Então, o que está aqui em verde seria floresta. Ele pegou ali umas áreas de floresta que a gente tinha marcado aqui, floresta também, classificou aqui, isso aqui. Parece que é uma floresta assim, aqui nessa margem. Aqui também pegou umas áreas de floresta. E a floresta até que não foi tão mal, né? A área de água também ele pegou relativamente bem, né? Aqui a gente pode ver, né? Aqui nesse reservatório, como ele pegou bem, né? A parte de água. O problema maior no nosso caso foi a separação entre o que é... Deixa eu ver aqui. Olha lá, vamos dar um zoom aqui, ó. Olha lá, aqui, ó, o que é solo exposto e o que é urbano, né? Então, ele deu uma confusão alta, né? O que é normal, tá? É normal essa confusão entre solo exposto e urbano, tá? Mas aqui no nosso caso, para melhorar isso, o correto é... Isso aqui só foi um teste que eu fiz, tá? Você viu ali que deu problema, né? Aí agora você vem e continua coletando, tá? Aí você pega, fala, olha, eu preciso coletar mais amostras de solo exposto, né? Para ele classificar melhor. E de urbano também, né? Então, o que, que eu venho e faço? Eu sei que é a macroclasse 4. Então, eu vou coletar macroclasse 4. Preciso manter o mesmo nome, tá? Solo exposto. Então, eu venho e permaneço coletando amostras de solo exposto, tá? Aí eu vou lá, coleto, vou e coleto. Lembrando que aqui, olha, mesmo vocês coletando mais amostras, tem que lembrar, né? Depois que você
classificou, viu que não ficou tão bom, aí você pode voltar para esse mesmo treinamento, essa idade de treinamento, mas não pode esquecer desses valores aqui, ó, do número das macroclasses. Se você precisar coletar mais amostras de floresta, tem que lembrar que a macroclasse de floresta é a 1, tá? Então, colocar 1 aqui. Se é mais, quer coletar mais amostras de treinamento para água, é a 2. Para agricultura, é a 3. Esse é o processo que não pode se esquecer, tá? Eu vou colocar aqui para rodar um outro algoritmo só para a gente comparar, tá? A gente colocou aqui para rodar o de mínima distância, agora eu vou colocar máxima verossemelhança, MaxVer. Então eu vou colocar, né? Já selecionei, manter algoritmo e selecionar aqui a saída. Agora, ao invés de... Cadê o nosso resultado? Aqui, em vez de mínima distância, a gente vai colocar MaxVer. Eu vou colocar MaxVer aqui. E 5 classes também. Então eu vou clicar aqui e ele já começou a rodar. Eu vou pausar o vídeo novamente até que termine de fazer a classificação. Bom, pessoal, voltei aqui. Tive um probleminha com o computador. Na verdade, travou tudo. Eu tive que fechar tudo, perdi tudo aquilo que eu tinha feito, porque eu só salvei o projeto na hora do recorte, depois eu não salvei mais. Então, não se esqueçam de salvar os arquivos enquanto vocês vão fazendo, tá? Então, voltando aqui, o que eu fiz foi... né, eu recortei novamente porque tinha dado um problema do no data aqui no meu dado, isso que estava fazendo demorar o processo aqui, mas eu vou arrumar no vídeo, então na hora que for aparecer eu vou colocar uma telinha lá mostrando, colocar uma setinha e uma caixinha de texto mostrando que vocês têm que selecionar lá, para não acontecer o mesmo erro que aconteceu aqui da tela aqui em volta ficar preto tudo, tá? Senão ele demora mais para fazer o processamento em cima. Não atrapalha, mas demora mais, tá? Então, computador que é mais não tão bom, aí vai travar mais, tá? Então, depois eu recortei novamente, fiz tudo novamente e cheguei até aqui. Coletei novamente as amostras, aí eu usei todos os métodos de classificação para classificar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu usei a mínima distância, máxima verossemelhança, aqui o SUM, e aquele método do paralelepípedo também, tá? Então, voltando aqui, a gente pode ver aqui que no primeiro caso tinha acontecido aquele problema, né? De uma grande confusão da mínima distância, a grande confusão entre urbano, né, e solo exposto, né? Isso a gente já tinha visto. Então, aqui com o MaxVer isso piorou, na verdade, né? A gente vê, na verdade, que o classificador ele colocou a área de urbano em vários locais que, na verdade, não são urbanos, né? Então, mostrando aí que uma necessidade maior, né, de coleta de amostras, tá? Esse é o MaxVer, a mínima distância a gente já viu, tá? Agora o SUM, né, a gente vê aqui que ele aparentemente, né, visualmente aqui ele se comportou melhor do que os outros dois, né? Então, áreas de urbano, ele... Na verdade, ele continua, né, aqui classificando erroneamente, né? Isso a gente chama de confusão, tá? Entre as classes. Então, continua havendo uma confusão entre algumas áreas aqui que a gente não selecionou, tá? Então, vai ser comum. Então, o correto é a gente ir lá e coletar áreas aqui e dizer, olha, isso aqui é solo exposto, não é urbano, tá? Então, é isso. Então, dos três até agora, o SUM, né, considerando a quantidade de amostras que eu coletei, tá? Então, considerando a quantidade
pouca de amostras que eu coletei, como eu mencionei. Para a aula eu coletei poucas amostras, mas vocês aí coletem mais, entendeu? E vai observando isso. Ah, melhorou, piorou. Ah, o urbano está confundindo com solo exposto, então eu vou lá e coleto mais amostras dos dois. Ah, continua confundindo, eu vou coletar mais amostras do urbano. Ah, continua confundindo, coleta mais amostras do solo exposto. Aí agora começou a confundir com outras classes, coleta das outras classes também, entendeu? É assim que funciona a classificação. E uma coisa importante é, não existe classificação perfeita. Vai chegar um momento que, por mais que você colete amostras, a classificação não vai mudar, tá? Isso vai acontecer porque é uma classificação. Não existe um método 100% efetivo, tá? Então, assim, uma hora você vai ter que parar de classificar e considerar que aquilo é uma boa classificação, tá? Visualmente falando, tá? Aqui é o método por paralelepípedo, tá? Como eu tinha mencionado. Essas áreas em preto ele classificou, diz que não classificado, né? Uma região sem classe, né? Isso porque a gente não coletou amostras que pegam esse intervalo espectral. Então, esse método de paralelepípedo ele não classifica, tá? Mas da mesma forma, a gente observa aqui uma grande confusão, né, entre as classes urbanas. Isso foi para a maioria dos classificadores, né? Então, falando apenas visualmente, né, pensando apenas visualmente, a gente vê que o Sun ele superou os demais classificadores, tá bom? Então, aí a gente poderia coletar mais amostras e mostrar, né, continuar classificando. Com relação às classes, eu não comentei isso, mas é importante mencionar. A gente selecionou 5 classes e trabalhou com essas classes, por quê? Porque essas são as classes predominantes aqui nessa imagem, tá? É agricultura, urbano, água, aí solo exposto, tá? Se houvesse pastagem, a gente ia coletar uma classe pastagem. Ah, eu não sei diferenciar pastagem de agricultura, é muito difícil. Faz uma classe única, até mesmo que essas classes são difíceis de separar pela resposta espectral muito próxima. Então faz uma classe agropecuária, em vez de só agricultura ou só pastagem, faz uma classe agropecuária. Que daí você já junta as duas classes, tá? Então, assim, se tivesse uma praia, aí a gente teria, aliás, se você estivesse trabalhando numa área costeira, teria que classificar a praia. Se você estivesse trabalhando numa área de mineração, né, ou numa área com rochas expostas, aí você ia ter que classificar essas regiões também. Então, muito do que a gente classifica depende da área que a gente está trabalhando, tá? As classes temáticas que a gente fala vão depender da área que a gente está trabalhando, tá? Então, assim, eu vou considerar que essa classificação tá boa, tá? Mesmo vendo que tem vários erros aqui. Isso é só para aula, tá? Na classificação de vocês, como eu disse, vai lá e continua coletando amostras. É só voltar aqui, né? Voltar aqui e continuar coletando amostras. Então, aí você vem aqui no ROI, né? E continua coletando, não esquecendo de mudar aqui. Ah, eu vou coletar mais de solo exposto, né? Solo exposto é a classe, né? Classe 4. Então, vou mudar aqui para 4, voltar aqui solo exposto e continuar coletando, tá? Ah, eu preciso mais de urbano, 5, né? Já está aqui, né? Então, vou coletar mais urbano. Não esqueçam de exportar aqui, tá bom? O dado de vocês, tá? Então, as amostras. Então, quando vocês exportarem aqui, então da próxima vez que vocês precisarem utilizar, é só vir aqui, né, no input e carregar por aqui, tá? Open Training Input, vamos dizer, eu vou clicar aqui. Aí eu clicaria nesse aqui ou nesse aqui, que são os dois que eu tenho aqui, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa classificação, como eu disse, eu vou considerar que esse daqui já está adequado, nesse caso, prático para a aula, tá? Então, agora o próximo passo, a gente pode vir aqui em classificação, tá? Em Classification Report.
E aqui, ó, a gente pode selecionar para fazer avaliar as classes, né, a quantidade, a área de classe de cada região, de cada classe, né? Na verdade, analisar a área de cada classe, a porcentagem de cada classe. No meu caso, como eu considerei que o SAM é a melhor, né, imagem, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui para rodar, tá? Aí ele vai criar um arquivo em CSV. Então eu vou selecionar lá um local que vai ser aqui classe. Pronto, vou salvar. Aí ele faz o barulhinho dizendo que terminou. E aqui ele demonstra a quantidade de pixels, né? A soma da quantidade aqui, a quantidade de pixels que foram classificados, né? Como não classificado, que são essas bordas, tá? Então, isso aqui a gente pode desconsiderar, tá? Nesse caso. A quantidade de amostras que foram classificadas como 1, tá? De pixels que foram classificados como 1, que é a floresta. Então, lá, ó, 13%, quase 13,5% da nossa área foi classificada como floresta, que dá aí uma área de alguns metros quadrados, né? Aqui está em metros quadrados, tá? A gente pode pegar também, ir lá na pasta e abrir, cadê? Abrir no Excel, tá? Tá um pouquinho travado aqui meu computador hoje, para variar. Vou esperar destravar aqui, enquanto isso eu vou pausar o vídeo. Se destravar também. Bom, pessoal, voltei aqui. Como vocês viram, tinha travado tudo. Eu acho que esse software de gravar aula aqui, ele que tá dando problema, tá fazendo meu computador travar. Mas enfim, então a gente clica aqui, né? Eu salvei o CSV desse arquivo, clico com o botão direito, abrir com Excel. Espero que não trave tudo. Vou pausar aqui enquanto vai abrindo. Voltei, abriu aqui o Excel. Abrir no Excel não deu muito certo não. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, copiar e vou abrir um Excel separado. Dá um Ctrl V, pronto, colei lá. Então aqui, com base naquilo que a gente coletou, a gente pode converter esse dado, né, em quilômetro quadrado, hectare ou o que vocês acharem melhor. E a gente pode também plotar esses dados, né? Então a gente pode vir aqui, inserir. Sabendo que isso daqui, né? No nosso caso, é floresta. O 2 é água. O 3 é agricultura. O 4 é solo exposto. E o 5 é urbano. Então eu posso vir aqui. Opa. Mas daí essa porcentagem vai estar afetada por esse valor, né? Então o correto é a gente desconsiderar essa parte. Então dá pra gente fazer aqui uma soma, né?
isso daqui. E agora sim recalcular. Né? Só estou aqui convertendo para porcentagem novamente, tá? Então, desconsiderando essa parte aqui, tá? Que essa parte aqui é aquela parte preta, né? Da imagem que foi classificada como, né? Uma classe que não existe, tá? Então, desconsiderando ela, as porcentagens corretas, então, ficam sendo essas, tá? Então, agora eu vou aqui plotar, inserir gráfico, né? Nossa. Acho que eu vou ter que pausar de novo, porque já travou aqui. Pronto, voltou aqui. Então, vou selecionar esse gráfico. Vou clicar aqui OK. Lá, carregou. Vou clicar aqui em selecionar. Vou editar os nomes para colocar esses nomes que são os corretos, né? Então, pronto. Tá lá. Né? Então, aqui a gente tem a porcentagem, né, diária de cada uma das classes que a gente, né, coletou lá. Então, aqui a gente observa que solo exposto e agricultura são a maior porcentagem da área, né? Se a gente somar os dois aqui, ó, dá mais de 70% de área coberta por agricultura, porque se a gente for considerar que o solo exposto que a gente coletou é um solo exposto de transição da agricultura, né? Então a maior parte, aí cerca de 70, mais de 70%, é solo exposto, tá? Acho que daí, acho que uns 75% é agricultura, desculpa, tá bom? Então, é isso que a gente pode fazer, né? Então, através da classificação. Então, lembrando só mais uma vez que as amostras que eu coletei foram apenas para demonstrar a aula, tá bom? Vocês aí coletem um número de amostras que razoável, tá bom? Assim, não existe um número específico, tá bom? Mas é um número que você tá vendo aqui, ó, que pode melhorar, tá? Então aqui dá para melhorar, então a gente continua coletando. Se der para melhorar, a gente continua coletando. Se piorou, você vai lá e deleta a amostra e deixa do jeito que tá. A última classificação, tá bom? Então, a parte de classificação eu vou finalizar por aqui. Agora eu vou ensinar um método para a gente validar esse dado, porque por enquanto a gente não sabe, né, se essa classificação é estatisticamente adequada ou não, tá? A gente sabe visualmente aqui que parece que, né, está representando ok, embora essa confusão aí entre áreas de urbano e áreas de solo exposto, tá? Então já eu volto com a parte da validação. Bom, então voltando aqui para a parte de validação, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar um complemento, tá? O nome do complemento é Akatama, tá bom? Aí vocês vão instalar aquele mesmo método, tá? Só clicar aqui em instalar, no caso de vocês. Aí vai aparecer tanto aqui, tá? É só clicar aqui ou aqui também nesse ícone, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai adicionar aqui pelo complemento é esse Quick Map Service. Então vamos clicar aqui, adicionar esse Quick Map Services.
também vamos instalar, tá bom? Esse Quick Map, ele é como se fosse aqui também, tá? O Worth, só que é uma imagem pausada, vamos dizer assim, no tempo, tá? Em vez do bom do Google Earth é que a gente consegue observar várias imagens ao longo do tempo. Esse daqui é como se fosse um Maps, como se a gente olhasse um Maps. Então, para isso a gente vem aqui em Search QMS, tá? Aí aqui vocês podem colocar assim, ó, Google, tá? Vou arrastar para cá, senão não dá para enxergar. Ele está pesquisando. Aí vocês podem adicionar esse daqui, tá? Ó, Google Satellites. Olha lá, ele já adicionou, tá? Eu vou fechar aqui. Ele adicionou lá uma imagem do Google. Vocês já vão ver o motivo pelo qual a gente fez isso, tá? Então, para começar, a gente vai clicar aqui no Akatama, tá? A gente só adicionou a imagem lá pelo aquele Quick Map Service. Então a gente adicionou aqui a imagem só para dar suporte na hora que a gente estiver selecionando os pontos de validação, tá? Então vou clicar aqui. Aí ele vai abrir também uma janelinha aqui, como de padrão, tá? A gente vai selecionar aqui qual é o raster que a gente quer validar, tá? Como eu disse, o SUM foi o que ficou melhor, então vai ser o que eu vou validar aqui, tá? Então, a gente vai passar por todas essas abas. A primeira eu já selecionei, então vou para a segunda aba. Aqui na segunda aba, a gente pode randomizar pontos para validação. A gente pode tanto randomizar pontos na área toda, tá? Então aqui eu vou selecionar o número de pontos e vou pedir para gerar aqui o número, os samples, né, as amostras, e ele vai randomizar as amostras em toda a cena, tá? No nosso caso, a gente vai fazer uma amostra, né, uma amostra randomizada, né, estratificada. Isso quer dizer que, ao invés da gente randomizar em toda a imagem, a gente vai randomizar nas classes, tá bom? Então, aqui eu vou selecionar mais uma vez Sum, tá? Aí aqui eu vou selecionar, vou dizer que são valores fixos, né, por categoria manual. E aqui, olha, eu vou selecionar a quantidade, né, o número de samples por classe. Aqui, lembrando, né, é o mesmo, quer dizer a mesma coisa. Então, 1 é floresta, 2 é água, o 3 é agricultura, 4 solo exposto, 5 urbano, tá? Esse 0 é essa parte preta aqui que ficou como não classificada e a gente vai ignorar nesse caso, tá bom? Então, aqui no número de amostras, existem algumas metodologias, tá? Que definem a quantidade de amostras. Deixa só eu achar aqui um arquivo. Esse livro aqui mesmo é um deles, tá? Que eu estou abrindo. Aqui no livro diz o seguinte, tá bom? Que vocês podem usar ele como referência. Diz que os estudos, né, já feitos dizem que no mínimo seria aí um número de 50 amostras para validação por cada classe, tá? Como nós temos 5 classes, 250 amostras, tá bom? E aqui diz assim que esse número de amostras é utilizado para áreas até 1 milhão de acres, né? Que daria aí, acho que mais ou menos 4.000 quilômetros quadrados, tá? Isso considerando também até 12 classes, 12 categorias, né? Se for maior do que 1 milhão de hectares, 1 milhão de acres e 12 categorias, aí, né, o ideal é que seja de 75 a 100 amostras por categoria, tá bom?
Então, o correto aí, no caso de vocês, dependendo da área e da quantidade de classes, é aí 50 amostras por categoria, tá? Eu, como é só uma, uma aula prática, eu vou colocar aqui 5, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 5 para cada classe. Então, no caso de vocês, vocês colocariam aqui, ó, 50, né? Ou mais, dependendo da quantidade da área, tá? Então, 5 para cada classe. E eu vou clicar aqui, ó, em gerar, né, as amostras. Aí ele vai me pedir para salvar em algum local, né? Vou salvar aqui. São 5 classes. Pronto, ele diz que gerou lá. Então aqui já apareceu aqui também, né? As classes, as amostras, são esses pontos verdes, tá bom? Aí vocês podem mudar a cor também, se quiser. É um ponto, é um vetor, como outros que a gente já adicionou aqui. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em Open the Classification Dialog. E aqui, a gente vai selecionar algumas camadas, tá? A primeira camada que eu vou selecionar aqui é a imagem que a gente classificou. Aqui a gente pode abrir a composição de bandas. E aqui eu vou abrir a imagem do Google, que foi aquele... acho que deu algum probleminha aqui. Ah lá, abriu. Ela é mais pesada, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência quando for usar do Google, tá? Bom, então voltando aqui, aliás, eu acho, será que é um zoom? Quanto mais zoom, melhor. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem que identificar, né, as classes. Então, aqui é só clicar. Você clica aqui sobre o branco aqui, ó, e clica na primeira, na segunda, terceira, quarta e quinta classes, tá? Aqui a gente vai nomear elas: floresta, água, agricultura, solo exposto e urbano. E aí a gente clica em OK, já vai aparecer aqui as classes, tá? Então agora a gente vai começar a selecionar, né, a identificar o que seria essa verdade terrestre. Então a gente clica aqui, ó, em Current Sample, ele vai lá para próximo, tá? E a nossa primeira ponto caiu aqui como se fosse água. Aqui na imagem a gente verifica que é água e no Google também, tá? Então, o que importa, gente, é isso aqui, tá? Isso aqui é o que a gente está validando, mas o que importa é a verdade terrestre, tá bom? Então, eu tenho que olhar para essas duas imagens. Essa daqui é só para eu ver como é que está sendo a classificação. Mas o que importa é a verdade terrestre, é o que está na imagem de satélite, tá? Então eu clico aqui, ó, água. Ele já foi para a segunda, ele está indo aqui automático. Mais uma vez, água, né? Aqui, ó, água, água. Ele classificou lá como água, mais uma vez. Aqui, ó, é urbano, né? A gente vê aqui também nas duas imagens. Então, urbano. Vou clicar em urbano. Aqui ele ficou numa área de transição, né? Entre agricultura e floresta. Parece que ele caiu aqui em agricultura ainda, tá? Então eu vou clicar aqui em agricultura.
Aqui ele caiu numa área de solo exposto, tá? O importante é olhar aqui, tá? Como eu disse, né? Às vezes se você olhar aqui para a nossa imagem de satélite e vai comparar com uma imagem do Google que vai carregar aqui, na imagem de satélite que é a nossa, para um dado período, vai dizer que por exemplo, solo exposto. E aqui, ó, estava dizendo que era agricultura, mas é porque aqui é uma classe de transição, tá? E eu estava usando, na verdade, outra imagem. Eu vou fazer aqui a seleção, tá? Você pode vir aqui e selecionar opa, esse, esse Google Earth. Aqui, ó, em vez de selecionar esse, seleciona esse de baixo. Vou adicionar aqui, tá? Então, voltando para cá, eu posso vir aqui, ó, e adicionar esse outro Google Earth. Ele é mais rápido, esse aqui é meio devagar, tá? Então, pronto. Então, como eu estava dizendo, aqui a gente vê que é uma área de solo exposto, mas na imagem do Google está mostrando que é uma imagem de agricultura, desculpa. Então, a gente, né, como importa é o satélite, é o que a gente está avaliando. Então, eu vou colocar aqui, ó, solo exposto. Aqui caiu bem numa transição também, mas é uma área, né, de floresta, né, um arbusto aqui. Então, vou colocar aqui floresta. Aqui, mais uma vez, ele caiu numa área de transição, tá? Considerando aqueles ideais que a gente utilizou na coleta, isso daqui seria uma área de solo exposto, tá? Aqui também, mais uma vez, uma transição, tá? Entre o solo exposto e agricultura. Pode ser que aqui seja uma área que está brotando, tá? A cultura, ou então que estejam colhendo, ou que a vegetação não está tão ativa, tá? Que está degradada. Então, aqui, nesse caso, eu vou selecionar agricultura, tá? Olha, esses pixels aqui, eles estão parecendo muito que são pastagem, tá? Que foi uma classe que a gente não identificou. Aqui, ó, dá até para ver os boizinhos aqui, ó. Estão vendo esses pontinhos? São os boizinhos, tá? O problema desse software, aliás, desse plugin, é que ele obriga a gente a selecionar uma classe, né? Não tem como a gente não selecionar. O certo nesse caso era não selecionar, tá? Mas como aqui tá pastagem, tá? E a gente não selecionou essa classe, o certo seria voltar lá e reclassificar, tá bom? Ou então considerar uma classe agropecuária, como eu disse. Então, o mais próximo da pastagem, né? Eu vou colocar aqui agricultura só por conta do teste também, tá? Mas o correto ou era agrupar, então, né? Colocar agropecuária, ou criar uma classe pastagem, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou selecionar agricultura. Aqui deixa eu ver, é pastagem também. Olha, mais um local com pastagem que a gente não viu. Parece muito uma pastagem, tá? Ó, aqui mais uma vez a gente consegue ver, tá? Os boizinhos aqui. Então eu vou colocar mais uma vez a agricultura aqui, considerando isso que eu comentei, tá bom? Aqui então a gente observa que é urbano, tá? Então vou vir aqui em urbano. Aqui seria a classe água, tá?
Aqui seria... Caiu bem na transição, né? Aqui seria... Pela coloração do pixel, né? Tá mais para solo exposto do que para vegetação, qualquer tipo de vegetação, né? Poderia ser um tipo de agricultura aqui próximo, que eu acho que está um pouquinho deslocado isso aqui também. Então eu vou colocar aqui solo exposto. Aqui seria um solo exposto, né? Também a transição, mas a gente vê pela coloração do pixel que está mais para solo exposto. Esse daqui complicou, tá? Esse aqui é vegetação, tá? Pela coloração do pixel também, tá? É mais para vegetação do que para água, tá? A gente observa aqui que está um pouco deslocado essa imagem do Google. Ou, na verdade, está relacionada à resolução mesmo, tá? Então, vou colocar aqui floresta. Opa, floresta, isso. Aqui também está relacionada à floresta. Aqui seria... Está deslocado, né? Mas pela coloração urbano. Agricultura. Aqui seria água. Água mais uma vez. Aqui é agricultura. Urbano. Né? Aqui também é urbano. É um tipo de fábrica, algo assim. Aqui mais uma vez aquele tipo de solo degradado, tá? E eu vou considerar aqui como agricultura. Pronto, olha lá, ó, terminei os 25 amostras que eu tinha colocado. Então, vou clicar aqui em fechar. Aí aqui já aparece, né, que foi completado. Aí eu só... Ai, bom, deixa aqui. Só preciso clicar aqui na Accuracy Assessment. Aí clicar aqui para abrir, então, a acurácia, tá? Os resultados de acurácia, tá? Então, aqui estão os nossos resultados, tá bom? Então, aqui primeiro essa nossa tabela, que é aquela matriz de confusão que eu comentei, ou matriz de erro também é conhecida, tá? Então, aqui eles dão a acurácia do usuário, a acurácia do produtor, que estão relacionados às classes, tá? Então, aqui, olha, esses valores estão relacionados à classe 1, que é a nossa floresta. Aqui é a mesma coisa, tá? A classe 1, que é a classe floresta. Para nós, o que importa mais, né? É essa primeira tabela aqui e esse valor que vem aqui embaixo, tá? Que está relatando a acurácia global do nosso mapeamento, né? Então, aqui está dizendo que a acurácia global é de 0,79 ou 79%, que foi aquilo que eu mostrei lá na nossa aula, né? Que quer dizer que aproximadamente 80% do mapeamento ele está representando o solo, né? Mas considerando aquelas pontos que eu coloquei como pastagem, que foi uma classe que a gente não considerou, né? Mas mesmo assim apresentou um bom resultado, tá? Mas isso daqui também, esse bom resultado, está relacionado à quantidade de amostras, tá? Que eu coloquei uma quantidade pequena. Então, 25 amostras não é um valor assim razoável, considerável para a gente conseguir avaliar muito bem, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui também, né? Depois de ter feito tudo, né? Mas no caso de vocês com mais amostras, tá? Então, como eu disse aqui, só para mostrar também aqui a matriz de confusão, esses pixels, esses valores aqui, ó, na diagonal principal que a gente fala, são as amostras validadas corretamente, né? Então, que lá
na classe, lá no solo, né? Lá na verdade, na realidade, era floresta, e o nosso classificador, ele conseguiu gerar um produto, né? Uma classificação que também fosse floresta, tá? Então aqui a mesma coisa, só que para água, tá? Como a gente colocou 5 pontos para água, é, então todos os 5 pontos foram mapeados corretamente, tá? Então a gente vê aqui, a gente consegue observar isso por aqui. Tanto a acurácia do produtor quanto a acurácia do usuário, eles são né? Que quer dizer uma acurácia aí de 100%. Em contrapartida, a gente tem a classe agricultura, né? Que a gente observa aqui que foi uma das classes que apresentou a maior confusão, tá? Então aqui a gente observa que a principal confusão foi entre as classes floresta e agricultura, aqui, né? Agricultura e floresta, tá? E aqui entre agricultura, aqui é 3, né? E 4, que seria o solo exposto, tá bom? Então, a gente observa aqui pelos valores, né, do valor da acurácia do produtor, que cerca de 57%, isso aqui indica que alguns pixels, né, que deveriam ter sido classificados como agricultura, não foram classificados como agricultura, tá bom? Então aí, quase 30% não foi classificado e deveria ter sido classificado, é o que indica esse valor aqui, tá? E já aqui a gente vê que 20% dos pixels que estão sendo considerados como agricultura, na verdade pertencem a outras classes, tá? Esse aqui seria o erro de comissão e o erro de omissão, tá? Que a gente fala. Mas depois é bom vocês darem uma olhadinha aí na internet, eu posso mandar algum material também, tá? Isso aqui é importante, tá? Então, o que mais importa aqui, então, finalizando, são a acurácia do usuário, a acurácia do produtor, tá? A matriz aqui de confusão e a acurácia global, tá? Aqui, como eu disse, a gente pode salvar, né? O nosso caso já está salvo aqui. A gente pode, então, abrir lá pelo Excel também. Então, a gente pode ir lá na pasta, né? Abrir com Excel. Ah, não, esse aqui é o errado, né? Esse daqui não é o resultado. Deixa eu salvar aqui, eu acho que eu não salvei. Então, vou clicar aqui em salvar. Pronto, agora veio, né? Então, seriam os resultados, né? Abrir com Excel. Pronto, olha lá, ele já apareceu tudo separadinho aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Na diagonal, os resultados da acurácia do produtor, da acurácia do usuário. Aqui a acurácia global, que é o que mais interessa, tá? Com base nessa matriz de confusão, a gente também pode classificar, né, categorizar, identificar o índice kappa, que é um índice muito utilizado. Infelizmente, esse Akatama ele não é capaz de classificar, né, de calcular o índice kappa, tá? Mas o índice de acurácia global, ele é muito interessante e é, na verdade, um dos mais, se não o mais utilizado, tá? Então, eu acho que esse vídeo fica por aqui. É importante ressaltar, então, a importância, deixar bem claro, a importância da coleta de amostras de treinamento, da coleta de amostras de validação, das classes de cobertura do solo, da quantidade de amostras de validação, com relação às classes,
para a gente saber escolher e definir muito bem as classes de cobertura do solo e dos classificadores, tá? Então, a questão de observar visualmente, inclusive, a classificação, tá? Esse vídeo ele fica por aqui. Eu acho que eu esclareci bastante, né, essa questão da classificação, mas caso hajam dúvidas, tá? Às sextas eu vou estar disponível para que a gente possa discutir essa questão da classificação, tá? É interessante também que vocês assistam esse vídeo para a gente poder discutir algum outro ponto que não tenha sido esclarecido no vídeo, tá? Então, até mais.